com você. É um momento de longevidade, uma longevidade ativa, uma longevidade atípica. Hoje, o contexto mostra que as pessoas que estão vivendo mais e a perspectiva é que elas possam viver melhor. Agora, quais são as condições para essa vida longeva, ativa, com qualidade? A resiliência, será que é um ingrediente que vai trazer essa longevidade ativa? Sobre esse assunto, eu converso agora com Romero Magalhães, ele que é psicólogo da Rede Inventividade, está aqui com a gente para a gente dar continuidade a esse assunto, não é, Romero? Seja bem-vindo, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. É verdade, obrigado. E eu queria agradecer, né, o convite, queria agradecer a equipe, as pessoas que estão assistindo, esse momento de rede, né, que eu acho que é o que sustenta a vida, né, é a vida em rede. Isso que você coloca da longevidade como um novo modo de existir, eu acho isso importante. E, para isso, é preciso que a gente repense o que a gente vem pensando comumente, né? Ou o que a gente recebe como o pensamento dado pela cultura, por tudo que veio antes de a gente chegar aqui, de cada um chegar aqui. Então é isso. São pensamentos mestres, né, que vão nos conduzir nesse novo momento, nesse novo contexto, com quebra de muitos paradigmas. Já estivemos aqui com vocês, já falamos de autonomia, de investimento na qualidade do envelhecer, dessa necessidade, dessa importância de estar olhando para si, né, buscando autonomia, interagindo também com as novidades, inclusive da tecnologia. E o Brasil está sendo cada vez mais um país de idoso, aquele país de jovens, saindo desse lugar de país de jovens para um país de idoso. E o que isso muda nesses paradigmas e o que também, que convite é feito na forma de pensar? O convite básico é inventar. Portanto, o grupo Inventividade tem esse nome, né? Que é essa capacidade de fazer invenções. Eu coloco sempre, tenho isso como um pensamento mestre, né, de que a vida é dada, que a gente descobre ela já com uma certa idade, né? A gente não tem uma pré-vida consciente para determinar essa nossa vida que vai desenvolvendo a consciência de si mesmo. Nós não nascemos com ela, né? E nesse desenvolvimento, nós recebemos muitas informações de como viver a vida, de como fazer na vida. E nós precisamos repensar isso que nós recebemos para nós inventarmos o que é próprio, o que é de cada um, e podermos usar as facilidades, as aberturas de modos de existir desse novo tempo. Porque a gente chama de eras, né? São os tempos que duram muito tempo. Nessas eras existem regras, existem coisas que a gente recebe sem perceber. A maneira de sentar, a maneira de vestir, a maneira de se mover, a maneira de se deslocar no mundo. E isto está ficando em aberto. Aquele paredão da certeza está se transformando que era uma coisa vertical, né? As pessoas pensavam que sabiam o que tinham que fazer, e faziam e ficavam bem. Isso se abriu nesse tempo atual, chamado contemporaneidade, para uma horizontalidade do pensamento, dos costumes, e essa horizontalidade é uma abertura. E nesse espaço aí aberto, cada um pode inventar um novo para si. Uma nova viagem, um novo trabalho, sair daquela história de que eu me aposentei, agora eu vou descansar. Vida é movimento e existência é criação. Então, se você não precisa mais de trabalhar daquela forma para ganhar dinheiro, para sustentar sua existência, você precisa continuar inventando um modo de se mover. E pode ser um trabalho até que não lhe traga dinheiro nenhum, mas lhe traga uma satisfação existencial.
esse inventar que você traz, né, Romero? Esse convite para perceber a vida com esse olhar, com essa lente de inventar, que esse atributo, essa ação, esse convite a todo vivente. Esse está aqui inventando. Não tem isso, eu invento aquilo. De repente eu não tenho a possibilidade, por exemplo, de estar numa sala de cinema, mas eu invento dentro de casa uma forma de ali criar essa ambiência. Se eu não Exato. tenho uma vida com muitas pessoas, eu invento uma forma de ter uma rede de contato. Então, é inventar essa resiliência de estar mudando a cada momento. Agora, tem gente que não busca isso por uma série de fatores, né? Claro, você pode colocar, tem questões ligadas à saúde. Nós já Por vimos cada aqui um, que né? existem formas diferentes de envelhecer, existem envelhecimentos, é um tema que a gente sempre traz, mas sempre é possível dentro da condição de cada um. Agora tem gente que diz, mas dá trabalho. Isso, essa coisa de estar inventando, estar mudando, eu prefiro ficar aqui como eu estou, no meu quentinho, na minha zona de conforto. Esse pensamento leva para onde? Qual o risco de pensar assim? Leva, eu tenho até um pouco de receio de dizer, leva mais rápido para a morte, né? Porque quem não quiser ter trabalho, o morto não tem trabalho, é o único que não tem trabalho, né? Viver dá trabalho e existir dá trabalho porque a gente inventa e precisa sustentar essa invenção no mundo de relações e no mundo da concretude, né? A gente precisa fazer Essa morte de aquilo. vida, né? Ou seja, é morrer para as relações, é morrer para o novo, é morrer para as experiências, e a longo prazo, dependendo da situação, a gente vê também a questão da saúde mental, desculpa interromper sua fala, mas também da saúde como um todo, que leva ao adoecimento, esse não ter esse pulsar, né? De estar inventivo, de estar criativo, de fazer esse trabalho, porque é um trabalho, tem um gasto de energia, claro que sim. Saúde mental e saúde física estão entrelaçados. Nós não temos uma mente ali e um corpo aqui. Nós temos uma mente e um corpo aqui. Então, há um entrelace. E esse entrelace, hoje em dia, a ciência tem descoberto, na neurociência, de que o caminho que entrelaça aí são os neurônios e os neurotransmissores. É química, né? Química sutil que nos ajuda a pensar e nos ajuda a funcionar fisicamente, né? Então, se do lado do pensamento a gente modifica ele, abre e aceita novas possibilidades, o corpo vai usar o corpo para isso, e isso é trabalho. A outra coisa é coragem de fazer diferente. Por exemplo, eu já entrevistei um case, e posso falar porque foi um case em um congresso, as pessoas estavam presentes, né, online, foi na época da pandemia, onde um casal de pessoas com idade, né, maturidade, se conheceram no Tinder, olha aí, 60 e 70 anos, ele 62 e ela 70. E aí eles tiveram interesse em levar esse relacionamento adiante, tinham um namoro, estabeleceram um namoro, ela com 2 filhos adultos e netos do filho, a filha não tem filhos, ele com, não sei se 1 ou 2 filhas, com netos também. Na entrevista, o neto estava brincando com ele, subia no colo, descia do colo, corria, e etc e tal, e eles falaram sobre a vida deles, a vida de aventuras, de ver o pôr do sol no morro, né? Lá da cidade e do estado que eles moram, né? De fazerem trilha, de irem ao cinema e de terem uma vida vitalizada a 2. Ora, imagine uma mulher de 70 anos entrar no Tinder, né? E encontrar um namorado de 62, todos 2 mais ou menos com sua vida financeira estabelecida, né? E viverem uma vida de aventura juntos, que pode até já ter acabado isso, foi na pandemia. Não importa. É a invenção que leva um tempo, né? Porque tudo nesse mundo tem um tempo. E assim, não tem que morrer velhinhos, né? Não sei o futuro, mas ali eles estavam muito bem, já tinham mais de 1 ano de relacionamento. E para isso é preciso ter coragem. Ter coragem, inclusive, de enfrentar a família, né? Exemplo, mas qual é? Né? Nessa idade, você deveria ficar no lugar da vovó que cuida dos netinhos, que faz crochê, né? Que vê a novela das 6, das 7, das 8, das 9.
E não é assim com eles. Então você veja que grande coragem e que grande trabalho, nesse caso mais prazeroso, de colocar isso em prática, de subir montanha, de descer montanha, fazendo trilha, de ver o pôr do sol de lá de cima, né? De irem à praia, de viajarem para outros lugares juntos. Bem, qualquer coisa, tanto o prazer quanto a dor dá um trabalho. Tem pessoas que preferem o trabalho da dor, para ficar na posição passiva da queixa. Outros preferem o trabalho do prazer, não vão evitar a dor de maneira alguma, que faz parte da vida, né? Mas transformam ela em aprendizagem, que também é uma invenção. Isso que você traz, né, já em outros momentos, essa vida dada que a gente recebeu e a gente está aqui vivendo, existindo, ou essa vida inventada, que eu invento e que eu digo, não vou ficar nessa caixa, eu quero fazer o diferente e vai buscar, né, buscar as possibilidades dessa invenção. Agora, esse trabalho de inventar dentro do possível, dentro daquilo que eu já tenho e de que é possível fazer, e às vezes vai dar mais trabalho ainda inventar dentro do impossível, do que poderia parecer impossível. Você também traz esse tema, não é, Romero? É. Olha, dentro do possível também dá trabalho, porque eu tenho que romper com o limite. Agora, quando me acontece algo, eu preciso fazer com aquilo, que são o que a gente chama de contingências. Inventar o impossível é inventar diante das contingências. O que é o impossível? É aquilo que nos surpreende, que nos pega de surpresa. A gente pode ficar paralisado, passivo, ou a gente pode ter uma atitude, uma posição ativa de lidar com aquilo. O meu lidar com o impossível, com a surpresa, com a contingência, é que é minha invenção. E pode estar baseada na minha história. Mas como é novo, a história toda não cabe naquilo, mas me dá ferramentas para fazer um novo. Eu me lembro muito assim da coisa da arte, né? Você pega um pedaço de argila e dali você transforma em outra coisa, né? Isso é invenção. Você pega uma tela branca, então eu digo também aqui, diante do vazio, a gente inventa para ter existência aqui, porque ficar no vazio, o tempo todo no vazio, é para monge, né? Não é para normóticos como nós. Então, o que a gente faz com o vazio? Estou com um vazio, invente alguma coisa, né? Dê um mergulho na praia, cante, né? Bote o rádio. Einstein dizia que ouvir música ajudava ele a lidar com a angústia. Einstein, hein? E a gente pensa que é uma pessoa que deveria ser completa, mas como aqui embaixo ninguém é completo, aqui embaixo que eu quero dizer aqui em cima da Terra, né? Einstein tinha angústia e usava como recurso inventivo a música para aplacar a angústia. Agora, tem pessoas que preferem ficar na queixa. Pode usar remédio também, qualquer que seja o recurso. Nós temos recursos químicos, nós temos recursos imaginários, nós temos recursos comportamentais, nós temos recursos tecnológicos. Agora, o case no Congresso da Longevidade Ativa em São Paulo foi de vovó Neuza, foi o segundo case, o ano passado e esse ano. Ela tem 93 anos e ela diz que quer aprender sobre 5G. Aí, mas por que a senhora com 93 anos quer aprender sobre, aprender, né, sobre 5G? Ela disse, meu filho, quanto tempo você acha que eu tenho? Eu tenho que aprender logo. Então, mesmo essa coisa da consciência do tempo reduzido, né, e do corpo com menos possibilidade, ela está interessada em inventar para ela, e aí já está inventado, mas inventar para ela o 5G. Isso é o ativo e a invenção dentro do possível, que para ela ainda é possível. Mas tem gente que pode dizer, com 93 é impossível. E quem é que coloca, né, essas barreiras do que é possível e do que é impossível? Será que eu própria, a própria pessoa, sua mente, o seu pensar, as suas crenças, ou é a sua condição real? Porque onde é que está essa barreira? É possível
Vai dar trabalho eu inventar e fazer o novo diferente, essa nova forma de viver, como nós estamos trazendo aqui ao longo dessa série de entrevistas, mas onde é que estão as barreiras? São barreiras mentais, comportamentais, sociais, culturais? Onde é que estão as barreiras do não fazer, não inventar, as barreiras do impossível? Fundamentalmente no modo de pensar. A gente pensa assim: penso, logo existo. Isto é um engano. Aonde eu penso, eu não existo. Eu estou fora do pensamento e o pensamento é um instrumento. E eu tenho muitos pensamentos que eu posso colocar. Eu posso pensar sobre o pensamento e ver neles coisas que me interessam e neles coisas que não me interessam para esse momento da minha existência. Isso é o que eu chamo de paradigma. É o pensamento congelado. Né? É a ideia de cada tempo, de cada vida ou de cada tempo da humanidade. Né? Agora nós temos uma grande vantagem e um grande medo. É que o pensamento está questionado pela própria maneira de viver da sociedade, ou pelo próprio pensamento da sociedade. Existe um pensamento atual sobre o pensamento antigo, que quebrou o pensamento antigo, ou seja, tirou as certezas. Se tirou as certezas, você pode inventar. Ontem eu procurei aqui para mandar até para você, e hoje eu mandei duas fotos, não sei se é possível nesse streaming botar as duas fotos, de uma senhora montando cavalo e fazendo ginástica, né, numa academia. Como era um vídeo, eu bati foto de 2 momentos do vídeo. Né? Então, ela quebrou o paradigma. Ela quebrou o pensamento de que uma senhora não pode frequentar uma academia, tampouco montar num cavalo. Se ela cair, bem, todo mundo pode cair. Né? De qualquer forma, ela foi ali devagarinho, aprendendo, até que ela montou o cavalo e saiu galopando. Então, é o pensamento que regula a existência. E a gente precisa entender o pensamento como ferramenta, não como dono da existência, não como determinante de uma existência. Porque o pensamento é um campo em aberto. Se a gente congela, vira paradigma. Se a gente quebra, critica o pensamento, revê o pensamento, a gente abre espaço. E aí a gente põe um pensamento novo. Porque do campo do pensamento a gente não sai na existência. Então, hoje temos muitos pensamentos. Como eu disse, você aposenta e pensa um novo pensamento, inventa uma nova forma de você trabalhar. Nem que seja filantropia, mas porque vida é movimento. E quanto mais eu estiver me movimentando dentro de um âmbito, né, de um campo que me agrade, que me satisfaça, mais vida eu tenho, mais existência eu tenho, mais possibilidade de não ter doenças eu tenho. Não estou isento. Isso não existe também para o ser humano, isenção, mas existe prevenção. Sim. Então, a barreira é o congelamento do pensamento, pensando que aquilo que se diz, que a gente aprende, não sente assim. Uma senhora não pode usar calça, não pode usar uma mini saia, não é assim. Eu morei num prédio que tinha uma senhora de 93 anos que fez 2 coisas que ela virou minha musa. Uma coisa é que ela arranjou um namorado aos 93. E a outra coisa é que ela andava sem sutiã e de alcinha. E usava biquíni, não usava calçolão para ir na piscina, não. Muita gente criticava e ela não estava nem aí. Esse não tá nem aí é que é a liberdade de você ficar preso no pensamento do outro. O que é que o outro vai pensar? O outro sempre vai pensar. Não tem como escapar do pensamento do outro. Agora, eu posso não adotar, ou eu posso adotar uma parte e não adotar outra. Seja de onde vem esse pensamento, da vizinha, da sociedade, dos haters, que são os odiadores da internet, né? Dos netos, dos sobrinhos, dos filhos. Quantos filhos dizem para a mãe que não querem a mãe daquele jeito? Você não tem mais idade para isso? Como não tem? Tem corpo, né? Tem recursos. Ele é que não gosta.
Paciência. Mas, e o que não está faltando é idade, é tempo de vida, com o crescimento das tecnologias, com o avanço em autocuidado, né? Que as pessoas estão tendo mais essa preocupação. Então, é a barreira do pensamento e do julgamento do outro, mas, rompendo essa barreira, é possível ir além, inventar um novo agora, e inventar esse novo agora vai também mudar já a nossa perspectiva de futuro. É Hum. isso, Romero? A gente pode É pensar isso. um futuro Que uma com avó possa outra forma. dizer: "Oh, eu não vou ficar com vocês, porque hoje eu vou sair e vou dançar no clube. Oh, minha avó não quis, ou minha mãe não quis ficar com meus filhos." É, quem pariu Mateus que balança. Isso é um ditado que ele não é assim a origem desse ditado, mas é como a gente diz, né? E como às vezes é difícil, né, essa quebra, se permitir viver a sua vida, a própria vida, sem olhar o julgamento do outro. Então, É. nesses 4 minutinhos, talvez finais da nossa entrevista, dessa longevidade ativa com resiliência, desse construir esses novos paradigmas, essa nova forma de pensar, essa busca do cuidado pessoal, porque quando a gente cuida também do nosso autoconhecimento, né? Esse trabalho de autoconhecimento é que vai dar sustentação a tudo isso. Então, que mensagem, que dicas, que orientação você daria aqui para as nossas ouvintes que ainda estão presas, né, nesse querer fazer diferente, sentir vontade, mas na hora da ação trava? Sem querer fazer apologia a uma propaganda, eles usaram uma frase muito importante, que é experimente. Porque quando você vai para a experiência, você quebra o pensamento. Porque a experiência nunca é igual ao que se pensa. Ainda que você vá pensar depois na experiência. Mas se dê a experiência. E se você se dá a experiência, você tem esse campo de novidade para pensar. Para mim, esse é um pensamento básico. Os outros nós falamos, eu posso fazer um hiperresumo, né? Pense sobre o pensamento, analise o pensamento, pense que o outro pensa é o pensamento dele, não é o seu. Veja onde você encontra coragem, talvez se agrupando, fazendo amizades para você sustentar uma novidade, como aquelas que eram 3 viraram 2, aquelas vovós tem uma coisa aí que elas fazem sempre o programa delas num bar, né? Tomando uma e com cabelo colorido, outro com cabelo raspado, piercing, etc e tal. Tem companhia, né? É preciso que hajam pares, grupos, para que dê uma certa força, se você se sentir muito frágil. Senão, você faz sozinho, como fizeram aqueles que eu falei na semana passada, né? Leila Diniz, Rita Lee, Gal Costa, Ney Matogrosso e outros, que eu não vou me lembrar de todos aqui. E não tem tempo, né? Mas se agrupe para ganhar uma força para viver a experiência e sustentar essa novidade. E o grupo não precisa ser igual em princípio, não igual em forma. Cada uma do grupo vai fazer do seu jeito, mas qual é o princípio? Nós estamos aqui experimentando juntas novidades e apoiando a novidade uma da outra, um do outro. Então, em resumo, é isso aí. Para não ficar muita coisa também, né? Mas rede, grupo é fundamental. E aí, a gente lembra também o trabalho, né, que a Rede Inventividade se agrupe, se apoie, tem sim grupo de apoio. Aqui o programa também em sintonia está nessa perspectiva de saúde, bem-estar, qualidade de vida, respeito à vida, respeito à liberdade de ser e comunicar o que se é. Então, Romero, foi um prazer conversar com você. Esse papo sempre é muito gostoso, porque abre caminhos, abre perspectivas e traz um convite para um novo olhar sobre as novas formas de viver. Eu Obrigada. quero lhe agradecer também, viu? Agradecer ao grupo, agradecer à rede que dá sustentação ao seu programa e dizer que sintonia e inventividade são primas. Exatamente. Né? Primas e Se irmãs. tocam. Obrigada, então, querido. Para você que ficou com a gente também nessa entrevista, falando sobre inventividade ativa, recomende também esse papo para outras pessoas.